Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 ações que vão anunciar pagamentos de dividendos, muito provavelmente em agosto. E esse mês costuma ser um mês muito bom para quem investe em dividendos, porque tem muito anúncio de empresa para pagar. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje. Inclusive, já deixa aqui embaixo nos comentários qual é a ação de dividendos queridinha da sua carteira que você não tira ela por nada. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores mobiliários CNPI. Se você investe com estratégia de dividendos para ações aqui no Brasil, você deve saber que nem todas as ações pagam dividendos todos os meses. Na verdade, quase nenhuma delas paga todo mês, elas pagam, na verdade, com a recorrência trimestral, semestral, às vezes até anual, dependendo da empresa. Muito diferente dos fundos imobiliários que todos os meses ali estão colocando aquela quantia todos os meses na tua conta. E pensando nisso, eu vou te mostrar as empresas que costumam anunciar dividendos ali no mês de agosto. Só que eu já te deixo um disclaimer aqui, uma atenção, que essa informação sozinha, ela não te diz nada. Ela serve somente para você olhar, aquela empresa ali eu tenho na minha carteira, tô para comprar aquela ação ali, devo receber dividendos em agosto. Mas esse vídeo de hoje não serve de forma nenhuma para você tomar a decisão de saber qual é a melhor ação para comprar, para você aportar no mês. Tem muita gente na internet que eu vejo dizendo o contrário disso, só que não faz sentido nenhum. Por isso, fica esse disclaimer que esse vídeo aqui é meramente informativo, para que você saiba quando e quanto as empresas devem pagar dividendos, mais ou menos. Primeira ação é da empresa Banco do Brasil, o banco estatal mais antigo que a gente tem aqui no país. Inclusive, o banco anunciou desde o começo desse ano uma mudança de payout ali e na frequência de pagamento de dividendos desse ano de 2023. Eles já tinham divulgado todas as datas para pagarem aqui e já tinham concluído, inclusive, que teria uma data X ali, uma data de anúncio no dia 9/8 ali, em agosto desse ano, com o pagamento também já definido ali no dia 30/8. Quando a gente vai olhar um pouquinho para o resultado e para os dados financeiros do Banco do Brasil, a gente vê o lucro líquido ajustado crescendo quase 30% ali de um trimestre para o outro. E uma informação legal que é o valor gerado à sociedade aqui, já que a gente está falando de uma empresa estatal, boa parte dos dividendos e desse lucro que a empresa gera vai para os cofres públicos, sem falar na alíquota de imposto de renda que toda empresa paga aqui no Brasil, gerando valor para a sociedade, como diz na empresa aqui. E aí, se a gente olha aqui para os dados do Banco do Brasil, a gente vê o valor da ação sendo cotada a R$ 47,86 e um mapa de calor de dividendos que normalmente mostra que a empresa sempre tem um pagamento aqui em agosto de todos os anos e até em setembro. Depois, no final do ano, em novembro e dezembro, depois de ter tido maio e junho também. Gráfico interessante de observar é o gráfico de receita e de lucro líquido aqui do Banco do Brasil, porque de 2015 para frente a gente vê a receita do banco como um todo caindo, mas o lucro líquido teve uma crescente nesse período, o que mostra um ganho de eficiência pelo banco aqui de 2016 para frente, inclusive batendo recorde de lucros ali em 2022. Se a gente for olhar o último pagamento anunciado aqui para agosto do ano passado, que foi de datacom de 22 de agosto, o que a gente vê é um dividendo e um juro sobre capital próprio aqui, somando um valor de 20 centavos mais 57 centavos. E aí eu criei essa planilha para a gente acompanhar esse vídeo, que a gente vê aqui a ação do Banco do Brasil está cotada aqui a esse valor. E se a gente supor um pagamento próximo ao que foi em agosto do ano passado, 57 centavos mais 20 aqui, dá 77 centavos por ação, o que dá um yield ali de pagamento de 1,6% pela empresa, sendo que nos últimos 12 meses a gente sabe que ela pagou R$ 4,50, o que dá ali um yield dos últimos 12 meses de 9,4%. A suposição é que o Banco do Brasil pode aumentar um pouco esse pagamento de dividendos, uma vez que ela aumentou inclusive o payout da empresa, e se os lucros forem mantidos, a gente pode ver algo em torno de 10% ali de yield para a empresa. Dito isso, vamos para a segunda empresa aqui, que são as ações da Taesa, de código TAEE11. Empresa que participou de leilões de energia recentemente, mas sem arrematar muitas concessões. Concessões essas que ficaram muito mais para empresas do setor privado. Para quem não sabe, o setor de energia elétrica precisa passar por leilões de concessão, onde várias empresas, tipo a Taesa, a Engie e algumas outras empresas privadas, começam a dar lance para pegar cada uma das concessões de energia, de transmissão de energia, a ser distribuída geralmente para um estado ou para uma entidade privada também. E normalmente ganha esses leilões quem oferece o preço de fornecimento de serviço mais baixo, sendo que dessa vez algumas empresas privadas pequenas conseguiram dar um deságio muito grande nesse preço e acabaram arrematando a maior parte das concessões do leilão. Como a Taesa já tinha sido muito agressiva num leilão anterior, conseguindo algumas concessões só que com uma taxa de retorno muito baixa, ela preferiu ficar tranquila ali, não oferecer nada muito barato para conseguir manter o caixa mais saudável na empresa. E esse
inclusive, é um dos fatores que preocupa o mercado em relação à Taesa, em como é que ela vai lidar com as concessões dos próximos anos dela, que estão vencendo, várias delas em 2030, e ela não está renovando essas concessões de forma tão adequada segundo o mercado. E o próprio mercado fala que tem uma outra empresa elétrica que está num ciclo diferente da Taesa, que tende a pagar muito melhores dividendos, e eu te explico essa história toda no vídeo que eu vou deixar aqui, que eu falei só sobre esse assunto. Dito isso, vamos olhar aqui as informações da Taesa. Está sendo cotada a R$ 36 agora no mercado. E mais uma vez, aqui no calor de dividendos, a gente vê o mês de agosto, nos últimos anos, sendo sempre um mês que tem pagamento, ou ali ou em setembro. E no fim do ano, tende a sempre ter outro ali em dezembro também. Em relação ao payout da Taesa, a gente viu somente o ano de 2022 ali em 62%. Mas antes disso, normalmente, esse valor de payout é de 65% para cima. Já no resultado de receita e de lucro líquido da empresa, a gente vê uma crescente muito clara ali nos últimos 10 anos, sendo que uma redução nos últimos 2. Se a gente joga aqui a Taesa na nossa tabela para analisar esse último pagamento, o que a gente vê é um anúncio de dividendos para agosto do ano passado no valor de 90 mais 57 aqui, mais ou menos, que daria um total de R$ 1,47. Que, se for repetido, a gente vê um yield ali desse pagamento único na casa de 4% para a empresa. Lembrando que a Taesa pagou R$ 3,94 nos últimos 12 meses, o que dá ali seus 10,9% de yield mais ou menos. Mesmo que a Taesa faça um anúncio de dividendos menor, vamos supor que ela faça algo em torno de 90 centavos por ação, nesse próximo pagamento a gente veria um yield de 2,5% nessa única distribuição. Próxima empresa aqui é a Itaúsa, holding dona do Banco Itaú aqui no Brasil e de várias outras empresas, que inclusive rompeu com a XP Corretora, reduzindo a participação que a Itaúsa tinha dentro da XP desde 2018, ali mais ou menos, quando o Itaú entrou com a participação na XP. Só que recentemente houve mais uma parte do rompimento dessa história, o que fez a Itaúsa vender as ações, uma boa parte das ações que ela tinha da XP, e colocar muito dinheiro dessa venda no caixa da Itaúsa. Ou seja, os dados financeiros da Itaúsa melhoraram muito por isso, porque ela está com liquidez financeira. Isso, inclusive, fez com que o S&P, uma indústria de rating internacional, aumentou o rating da Itaúsa, dizendo que ela está mais estável financeiramente, e isso é muito bom para qualquer companhia no Brasil. Se a gente olha aqui os dados da Itaúsa, vê ela cotada a R$ 9,67 e grande chance sempre de uma distribuição aqui em agosto, também em julho de todos os anos, sem falar em outubro ali depois. A trajetória de lucro da Itaúsa é um gráfico muito bonito, uma vez que o que a gente vê é esse lucro numa ascensão muito nítida aqui nesses últimos 10 anos, e a única queda foi no ano de 2020, onde a empresa conseguiu recuperar em seguida, mantendo a trajetória dos últimos 10 anos. No histórico de payout ali da empresa Itaúsa, o que a gente vê é ela de 2009 até 2015, com um payout muito baixo ali na casa de 30%, 40%, aumentando ali entre 2016 e 2019 e depois voltando para o mesmo patamar anterior. E de novo, se a gente considera a última distribuição feita pela Itaúsa aqui só no mês de agosto, o que a gente vê é um valor de 5 mais 1 mais 2, 8 centavos aqui para a empresa. E aí, se a gente joga aqui na planilha, um valor de 8 centavos em pagamento por ação, nesse momento significa um yield de 0,83% ali na empresa. Lembrando que a empresa já anunciou um pagamento ali no final de junho para ser realizado em agosto de 11 centavos. E nos últimos 12 meses foram 58 centavos de distribuição de dividendos, o que dá uma média de 6% de yield no último ano. Se a gente fosse supor que a empresa vai aumentar um pouco seu payout, que esse pagamento pode ir para casa de 70 centavos, a gente ainda veria ali algo em torno de 7% de yield para a empresa. Próxima empresa aqui é a Irani, de código RANI3, que tiveram uma alta de 8% num só dia aqui recentemente. E tudo isso aconteceu porque a empresa recebeu um comunicado de uma ação judicial que foi favorável para a companhia. Foi favorável para a empresa receber de volta ali 220 milhões de reais, que eram referentes ali a impostos de PIS e COFINS, de uma aquisição específica que a empresa fez. O mercado foi lá, viu isso com bons olhos, afinal de contas não é todo dia que se entra 200 milhões de reais no seu caixa de volta, e fez a empresa subir 8%. E aí a gente vai olhar aqui as informações da RANI3, a gente vê ela custando R$ 9,80, com uma valorização de mais 60%, sem contar dividendos nos últimos 12 meses. De pagamento, a gente vê a empresa sempre anunciando ali ou em agosto ou em setembro dos últimos anos. Na verdade, isso aqui é o pagamento que a empresa faz e não só o anúncio. Como payout da empresa, a gente vê ela distribuindo algo entre 40% e 50% ali do lucro nos últimos 2, 3 anos. Já de gráfico de receita líquida, a gente vê também um resultado muito bonito aqui em ascensão da empresa, por mais que o lucro tenha sido um pouco mais espremido aqui em 2017, 2019,
a gente vê uma alta de 2020 para frente. Considerando o último pagamento aqui da empresa de 8 centavos por ação, a gente veria um dividend yield desse pagamento aqui de 0,82%. Lembrando que a empresa distribuiu, na verdade, 74 centavos nos últimos 12 meses, o que dá algo muito próximo a 7,5% ali de distribuição. Ou seja, a cada 100 mil reais investidos na Honey3 teriam rendido ali cerca de 7.500 reais só em dividendos no último ano para o investidor. E pode ser que esse valor de 7.500 ainda não seja suficiente para você se sustentar, mas é importante a gente lembrar que a construção da estratégia de dividendos, ela é com o tempo. Ao passo que você acumula cada vez mais e mais ações, cada um desses pagamentos que são por ação vão aumentando aquele salário extra que você recebe somente dos seus investimentos ali, e aquelas notificações de dividendos caindo na conta são cada vez mais recorrentes. Essa disciplina certamente vai te fazer viver de renda no futuro. Inclusive, para que você saiba quando você vai viver de renda, eu vou te deixar um presente aqui nesse vídeo. A calculadora de independência financeira que a gente desenvolveu aqui no time do Clube do Valor. Você preenche isso aqui em 3 etapas. A primeira delas é você falar qual é a tua renda mensal desejada quando for viver de renda. Se for 15 mil reais, por exemplo, e você supor que você tem uma taxa de retorno anual acima da inflação de 8%, lembrando que esse valor aqui é muito delicado para você considerar uma taxa de 8%, é importante você já ter uma estratégia de carteira muito bem definida e estratégias de investimento muito claras para você. Isso tudo te coloca num patrimônio meta a ser acumulado de mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais. E na segunda fase da planilha, você preenche aqui como é que está a tua situação atual. Então imagina que você é um cara que tem 200 mil reais aqui acumulados em investimentos e faz um aporte ali de mais ou menos 2 mil reais por mês na tua carteira. Se você tiver a mesma taxa de retorno de 8% ao ano, você vai atingir o teu patrimônio meta ali em pouco mais de 21 anos para você viver somente dos teus dividendos. Aí você pode pensar, pô Felipe, 200 mil reais eu já tenho mais do que isso ali em investimentos, ou eu consigo aportar mais do que 2 mil por mês, ou menos até. E é justamente por isso que eu vou deixar essa planilha aqui gratuitamente de presente para vocês preencherem no caso de vocês. O link para download gratuito eu vou deixar aqui em cima. Clica aqui, você vai ter acesso a ela direto no seu celular, no seu computador. Dito isso, vamos para a penúltima empresa aqui do vídeo. Essa queridinha do Luiz Bassi, a Unipar, de código NIP6, que inclusive significa mais do que 40% do patrimônio do Luiz Bassi hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre a carteira de ações dele, comenta aqui embaixo comigo que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Inclusive, essa empresa já cai mais de 10% no último ano, sendo que teve períodos de queda ali de mais de 30%, como mostra essa imagem. E aí, olhando aqui para as informações da Unipar, a gente vê ela custando quase R$80, uma média de dividend yield que variou bastante ali nos últimos 10 anos. Já foi de 0, alguma coisa, 4%, já foi de 14, 15, está atualmente em 16%, e que pagou dividendos em agosto em alguns dos últimos anos aqui, ó. A trajetória de receita e de lucro da Unipar também é bem bonita, tendo um grande avanço aqui pós 2016 e crescendo desde então, o que fez também com que o lucro líquido fosse aumentando da empresa até agora. Considerando o anúncio de dividendos que ela fez em agosto do ano passado, a gente viu aqui R$2,97 mais 30, que dá um total de R$3,27 ali. E se a gente preenche isso aqui na planilha, a gente vê um valor de 4% de dividendos em yield somente nesse pagamento. Lembrando que a empresa distribuiu, na verdade, R$13,13 nos últimos 12 meses. No ano, esse pagamento ficaria em 16%. Por último, de empresas que podem anunciar dividendos agora em agosto, a gente fala da Petrobras, código PETR4, que muita gente vem falando que pode diminuir o dividendo aqui nesse ano 2023. Até porque não faria sentido um dividendo de 68% se manter para perpetuidade. E o que a gente vê é a empresa tendo uma leve redução de lucro líquido ali de um trimestre para o outro, na casa de 11%. E a queda do lucro e algumas mudanças de política ali na Petrobras fazem com que ela deixe de ter a expectativa de ser a maior pagadora de dividendos do Brasil. E eu fiz um vídeo especificamente para falar de uma outra empresa que assumiu o posto de maior pagadora de dividendos no Brasil agora. Eu vou deixar o link aqui para você conferir esse vídeo também. Olhando para as ações da Petro, vendo ela custando quase R$29 aqui, a gente vê também uma recorrência de pagamentos muito grande aqui no mês de agosto. Já a trajetória de receita e lucro da empresa é bem interessante. Apesar da receita ter ficado de lado aqui de 2011 até 2020, que a gente vê é o lucro líquido da empresa sendo muito espremido aqui lá em 2015. Eu expliquei muito sobre isso no último vídeo que eu fiz da Petrobras, deixei aqui o link para vocês. Depois o lucro voltou mesmo com a receita se mantendo. E recentemente a gente teve um recorde de lucro e de receita para a empresa. No último pagamento anunciado em agosto ali do ano passado, vou ter até que usar a calculadora aqui, a empresa anunciou R$3,36 mais 42 centavos mais 2,93, um total de R$6,71 por ação. E colocando aqui na planilha,
planilha, o que a gente vê é que esse yield hoje seria representante a 23% de pagamento de dividendos para a empresa. Lembrando que ela distribuiu R$ 14,85 nos últimos 12 meses, o que dá um yield ali de 51%. Supondo que a empresa não vai pagar mais esse valor todo, vamos pensar que ela vai distribuir algo em torno de R$ 5,50 por ação, a gente ainda assim veria um dividendo na casa de quase 20% pela empresa. Teremos que ver o futuro para saber. E aí eu te pergunto, qual dessas empresas vai te fazer receber dividendos esse mês que ela está dentro da tua carteira? Teve alguma informação desse vídeo que te agregou? Afinal, essa é a primeira vez que eu trago essa série de empresas que vão pagar dividendos nos próximos meses, então deixa a tua contribuição aqui que eu leio todos os comentários de vocês. E se teve algo que foi bacana, deixa o like aqui e se inscreve no canal que eu vou estar te esperando no próximo vídeo.